alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje, estamos aqui falando sobre essa videoaula, novamente sobre Brasil República, Lembrando que estamos ainda na República Velha, mais popularmente conhecida, como a República do Café com Leite. Então, nós estamos aqui falando, desde o governo de Venceslau Braz até a junta pacificadora, que foi responsável por dar um golpe na República e entregar o poder a Getúlio Vargas. Bora lá, então, iniciar nossa videoaula de hoje? Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre o governo de Venceslau Braz, que ocorreu entre o ano de 1914 a 1918, tá? O governo dele vai coincidir com a Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial, ela ocorre exatamente entre o ano de 1914 a 1918, tá? Só que o governo dele, ao contrário, que muitas pessoas podem achar, por ser um período da Primeira Grande Guerra, vai ser um período de muito progresso aqui para o Brasil, até porque, vai se observar que grande parte dos produtos que vinham da Europa para o Brasil por conta da Primeira Guerra, a gente acabou, vamos dizer assim, tendo essa defasagem, vamos dizer aí, de produtos vindo dessa região. E vai acabar tendo muito investimento, dos cafeicultores na área da industrialização. Então, a gente vai ver a importância, desses bens de consumo que a gente comprava de fora, a importância de começar a fazer essa produção nacional. E isso vai ser algo muito importante para a nossa economia, porque vai, vamos dizer assim, beneficiar não só a própria população que vai se beneficiar através de emprego, mas o consumo também se torna mais barato, até porque não tem que pagar taxas de importações, e isso acaba, vamos dizer aí, ocasionando, vamos dizer assim, um benefício econômico para o nosso país. Mas, em compensação, temos que lembrar assim, o seguinte, a industrialização, ela já está crescendo, ela já está bastante desenvolvida, e no ano de 1917 vai acabar surgindo a primeira greve, por isso que ela recebe o nome de greve geral, de 1917, e eu já até gravei uma videoaula, falando sobre o Brasil trabalhador urbano. Então, quem tiver oportunidade aí, depois eu vou deixar o link na descrição para vocês, se caso vocês tiverem curiosidade, que acaba complementando um pouco mais esse vídeo, tá? Mas a greve geral de 1917, a gente vai dizer aí que ela teve ideias anarcossindicalistas que realmente era lutando, pelos direitos trabalhistas. Lembrando, gente, que as pessoas durante esse período, elas trabalhavam aí em torno de 14 a 16 horas, não tinham final de semana remunerado, não tinham férias, se acidentavam, elas não recebiam qualquer tipo de indenização, elas simplesmente eram mandadas embora, não tinha aposentadoria, não tinha sistema de pensão. Então, literalmente, assim, os trabalhadores, eles trabalhavam a cada dia para conquistar seu pão. Então, só para vocês terem uma ideia, grande parte desses trabalhadores daqui de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no total a gente vai dizer que vai ter uma adesão de 45 mil trabalhadores, vão acabar aderindo à greve geral. Claro que a greve geral, a gente sabe que o governo central, ou melhor, o governo de Venceslau Braz, vai acabar reprimindo esse movimento, mas isso daí vai ser algo bastante benéfico, porque quando for durante o governo de Getúlio Vargas, um dos primeiros atos aí que ele vai acabar fazendo é dando direitos trabalhistas aí. Então, assim, claro que vai se demorar mais alguns anos, mas os próximos governantes vão ver a importância, assim, de uma legislação trabalhista, tá bom? A gente consegue observar que durante todo o período da guerra, o Brasil até então ele era considerado um país neutro, Ele não ficou nem do lado dos aliados, e nem do lado da Entente. Gente, aqui no meu canal do YouTube também já tem o vídeo da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, quem tiver interesse aí, dá uma procurada que tá bem bacana a videoaula e isso acaba também complementando mais aqui o conteúdo, tá bom? Que nem a gente consegue observar, o Brasil ele era neutro, mas ele, fornecia, assim como os Estados Unidos, tá? Matéria-prima para a Entente. Quem era o grupo da Entente? Seria a Inglaterra, a França, tá bom? E aí a gente vê também que foi a Rússia, mas claro que no ano, vamos dizer assim, em que os Estados Unidos entrou e o Brasil, no ano de 1917, acaba
né, deixando de ter essa neutralidade, né, e eles acabam entrando na guerra em si, vai ser o ano que a Rússia ela acaba se retirando, porque também está ocorrendo algo chamado Revolução Russa. Aqui no meu canal do YouTube também já tem essa videoaula falando sobre a Revolução Russa. Novamente indico para vocês que está bem bacana, tá? Que nem a gente consegue observar, então o Brasil ele deixa, né, de ser um país neutro quando acaba se tendo, né, algum dos seus navios mercantes aí bombardeados pelos alemães, e aí sim, né, o Brasil ele passa a pertencer, né, a etente aí. Mas de fato, né, vamos dizer assim, o Brasil entrar em conflito, o Brasil ele só vai ter uma participação significativa na Segunda Guerra Mundial, que é quando o Brasil ele chega a mandar 25 mil soldados, tá bom? Da famosa FEB, que no caso seria a Força Expedicionária Brasileira. Tudo bem, gente? Vamos aqui então falar sobre o governo de Delfim Moreira. Vocês observam aí, né, que o governo dele só vai ser de apenas um ano. O porquê ocorre isso daí? Quem de fato foi eleito para presidente foi Rodrigo Alves. Eu já tinha falado para vocês, né, que nas primeiras eleições era o seguinte: você poderia eleger o presidente e você poderia eleger o vice-presidente. O Delfim Moreira, nesse caso, ele era o vice-presidente. Quem foi eleito foi Rodrigues Alves. Só que ele acabou contraindo, gente, a gripe espanhola, tá? Então, no início do século XX, gente, o que a gente está passando hoje, nessa pandemia aí da Covid, no início do século XX, acabou ocorrendo essa mesma pandemia, mas era a gripe espanhola. E só para vocês terem uma ideia, a gente matou, assim, muita gente. Era muito comum o cenário das pessoas utilizando máscara, tá? Então, se vocês quiserem aí dar uma pesquisadinha sobre a gripe espanhola, é bem interessante também, tá? Então, assim, essa pandemia que a gente está passando nos dias atuais, né, já ocorreu outras pandemias aí também, tá? Nesse caso aqui, voltando para o conteúdo, Delfim Moreira, que nem eu falei para vocês, ele era o vice-presidente e ele acabou assumindo, né? Ele assumiu, vamos dizer assim, de uma forma provisória a presidência, e quando Rodrigues Alves acabou morrendo, né, em circunstâncias da gripe espanhola, aí sim ele assume o papel de presidente. Mas, vamos dizer assim, quando ele assume é uma coisa bastante provisória, porque pela nossa Constituição do ano de 1891, que vai ser a primeira Constituição brasileira, dizia-se o seguinte, né? Se caso o presidente ele assumisse por menos de 2 anos, que novas eleições deveriam ser conclamadas. E que nem a gente consegue observar, né? O Rodrigues Alves, ele não chegou nem a subir ao poder, tá bom? Lembrando que o Rodrigues Alves, ele já tinha assumido sim a presidência do Brasil. Nesse caso, ele tinha sido, né, eleito pela segunda vez, mas acabou não assumindo. E aí sim fizeram novas eleições e quem se tornou o presidente foi o Epitácio Pessoa, e o Delfim Moreira, ele volta novamente ao cargo de vice-presidente. Tudo bem, gente, até aí? Então, bora falar sobre o governo de Epitácio Pessoa, né? Ele vai governar, né, o restante do mandato, que seria entre o ano de 1919 até o ano de 1922. A gente vai dizer que o governo dele já vai sofrer as primeiras crises aí econômicas, tá? Da Primeira República. Então, assim, o Brasil, nesse período, que nem eu comentei para vocês, ele cresceu um pouquinho, né, durante o período aí da Primeira Guerra, mas depois, ao fim da guerra, a gente vai ver que vai ter, né, uma crise econômica e política também. Quem vai acabar pegando essa crise vai ser o governo de Epitácio Pessoa. Durante o governo dele, também a gente vai ver que vai ter muitos movimentos tenentistas. O que seriam movimentos tenentistas, né? Que nem o próprio nome diz, seria uma ala militar, mais especificamente dos tenentes, que vão acabar questionando muito essa política civil, né? Que nesse caso seria a política do café com leite, né? Essa, vamos dizer aí, sucessão entre o partido republicano paulista e Partido Republicano Mineiro, tá? Um dos questionamentos dos tenentes é que eles pediam que o voto deveria ser secreto, até como uma forma, vamos dizer assim, de conter qualquer tipo de fraude nas eleições. E hoje se sabe, né, que nem eu já comentei para vocês em umas videoaulas passadas, que tinha uma prática muito comum que era chamado voto de cabresto, né? Então, literalmente, essas eleições, elas eram fraudadas assim, tá bom? A gente consegue aqui observar, tá? Que vai ter uma coisinha, né? Um episódio na história chamado Reação Republicana, que vai ser assim o seguinte, né? Quando foi, vamos dizer assim, as eleições,
Então, turma, que nem eu estava falando para vocês, né? Ao fim do mandato, o Epitácio Pessoa, ele vai acabar indicando para as próximas eleições, né? O Arthur Bernardes. E aí, o que acaba ocorrendo? Os militares já muito insatisfeitos, né? Vamos dizer aí, com essa dominância civil, né, da República do Café com Leite, eles vão acabar criando uma chapa eleitoral. Só que eles vão ser derrotados. Quando eles são derrotados, né, isso daqui vai trazer uma insatisfação muito grande para eles, o que vai acabar originando o que a gente vai conhecer, né, que é o episódio das cartas falsas. O que vai ser esse episódio? Vão falar assim o seguinte, que o Arthur Bernardes, né, ele escreveu várias cartas falando muito mal dos militares, né, dos tenentes e principalmente de um ex-presidente que foi o Hermes da Fonseca, dizendo assim literalmente que eles eram um bando, vamos dizer assim, falando no linguajar de hoje em dia, um bando de fanfarrão. E isso, né, vai fazer com que as outras áreas militares acabem vendo esse governo, né, a gente vai dizer aí da política do café com leite com maus olhos. Mas claro que o Arthur Bernardes, ele vai acabar contestando, né, isso daí, e vai dizer assim, que literalmente esses caras estão se utilizando, né, vamos dizer assim, de coisas fraudulentas, nesse caso dessas cartas aí, como uma forma de tentar, vamos dizer assim, ilegitimar as suas eleições, né, no caso a sua vitória. Teve outra coisa também que ocorreu, tá, durante o governo de Epitácio Pessoa, que sempre vai estar ligado a essas eleições, tá? Que vai ser o seguinte, claro que quando Arthur Bernardes, ele acaba ganhando as eleições, né, para ser o próximo presidente, vai acabar ocorrendo uma coisinha que é chamada Revolta do Forte, né, de Copacabana. Ou mais popularmente, né, ela é conhecida como a Revolta 18 do Forte. O que seria essa revolta? Vai ser a junção de 17 tenentes e um civil, que eles contestavam nessas eleições, dizendo que Arthur Bernardes ele só conseguiu ganhar as eleições porque as eleições ela vai ser totalmente fraudadas, tá? E esse levante literalmente vai ser uma forma de se contestar contra o governo central. Mas eles acreditavam, né, esses 18 rebeldes aí, que eles poderiam ter uma adesão maior, não só dos militares, mas como a própria área civil. E foi o que acabou não ocorrendo. E isso fez com que o próprio governo central acabasse se revoltando contra esses, né, rebeldes. Só para vocês terem uma ideia aí, né, alguns desses rebeldes acabaram até sendo assassinados, tá bom? Durante o governo de Epitácio Pessoa, a gente viu aí que até então foi um governo, vamos dizer assim, bastante conturbado, né? Comparado aos outros governos aí também. Mas o governo dele vai ocorrer algo que é muito importante, que vai ser a Semana de Arte Moderna, né? A Semana de 22. Aqui no canal do YouTube, tá? Vocês sabem que eu, em parceria com o professor Alexandro, a gente tá fazendo videoaula, né? Referente ao conteúdo de História e ao conteúdo de Artes. Aqui no meu canal do YouTube também, né? Já tem videoaula falando sobre a Semana de 22. Então, se vocês quiserem assistir, acabar complementando mais ainda essa videoaula, é bem bacana aí para vocês, tá bom? Nesse caso, a gente observa o que foi a Semana de Arte de 22. Ela nada mais foi, né, do que uma junção desses artistas, né? E eles tinham como principal objetivo contestar aquela arte tradicional e criar, né, o que a gente vai chamar que é o movimento modernista. Para mim, assim, eu acho que uma das maiores revelações vai ser a Tarsila do Amaral, principalmente, né, com as suas grandes obras de arte aí. E ela vai, assim, quebrar totalmente esses padrões aí. E é bem bacana, tá? Vocês conhecerem um pouco mais sobre essa artista aí que vai quebrar literalmente esse tradicionalismo. Eu falo, né, muito sobre a Tarsila do Amaral, mas teve muitos outros mais artistas aí que estiveram envolvidos na Semana de Arte Moderna. Tudo bem, gente? Bora aqui então, né? Falamos tanto sobre Arthur Bernardes, bora lá falar, né, como é que foi o governo dele. O governo dele ocorreu entre o ano de 1922 a 1926, né? E quando ele assume, um dos primeiros problemas aí que ele tem que resolver é a Revolução de 1923, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, tá bom? O que acabou ocorrendo, né? O que acontecia lá no Rio Grande do Sul? Novamente vai estar envolvendo, gente, eleições para governadores. Que nem a gente consegue observar, né? Vai ocorrer o conflito entre, né? A gente vai dizer o partido político, que no caso seria a Aliança Libertadora de Assis Brasil, tá? Esse partido político aí, ele vai apoiar sim a candidatura de Arthur Bernardes,
E a gente vê que vai ter, né, uma contrapartida aí que é do Partido Republicano Rio-Grandense. Esse partido, ele apoiou, tá, os tenentes, e esse Partido Republicano Rio-Grandense, ele já estava no poder há mais de 5 eleições. Então, assim, o seguinte, quando teve novas eleições, né? Então, o candidato do Partido Republicano Rio-Grandense, ele acabou ganhando novamente. E a Aliança Libertadora acabou contestando, dizendo assim o seguinte, que as eleições elas foram fraudadas e que não tinha como esse cara estar a 5 eleições. Ao contrário, gente, isso daqui é bem bacana eu estar pontuando aqui o seguinte com vocês. Enquanto né, a gente vai dizer assim, nas eleições do presidente não poderia haver reeleição, dos governadores já não tinha essa pauta, né? Então, a gente observa aí que a oposição já estava insatisfeita há muito tempo. Claro que quando Arthur Bernardes, ele assume, ele vai falar assim, bem, gente, vamos assinar um acordo, fazendo assim o seguinte, a gente vai reconhecer, sim, que o Borges de Medeiros, que nesse caso era do Partido Republicano Rio-Grandense, ele foi eleito sim, ele vai assumir, ele vai cumprir o mandato. Mas a partir desse momento, vamos fazer assim o seguinte, não vai mais haver reeleição. Então, né, esse cara assumiu, ele cumpre o mandato, quando ele sair não tem mais como ele se reeleger. Até como uma forma também, né, de ter outros candidatos aí subir ao poder. Então, lá no Rio Grande do Sul, acabou assinando esse acordo e vamos dizer assim que os partidos políticos acabaram ficando em paz, tá? Ele resolveu esse problema, mas no ano seguinte vai acabar ocorrendo, né, a Revolução de 1924, tanto aqui, ou melhor, né, tanto aqui em São Paulo, quanto novamente no Rio Grande do Sul, tá? Qual foi o objetivo? Primeiramente, gente, essa revolta, a de 1924, ela vai ter origem aqui em São Paulo, tá? Esses revoltosos, eles tinham como principal objetivo tentar derrotar o governo central, ou seja, a República do Café com Leite. E eles vão, né, literalmente tomar as ruas e vão criar algo que é chamado a Coluna Paulista. E eles vão sair, né, andando ao interior do nosso território aqui, com o principal objetivo de conscientizar as pessoas e falar literalmente mal da República do Café com Leite. Quando a região do Rio Grande do Sul, que a gente já sabe, né, que não era apoiador do governo de Arthur Bernardes, que nem eu já falei para vocês, né, que eles apoiavam, sim, grande parte os tenentes, eles vão acabar fazendo assim o seguinte, fazendo esse mesmo movimento com o mesmo objetivo, né, e eles vão tentar ajudar aos paulistas nessa luta contra, né, esse governo da República do Café com Leite. E aí vai acabar se criando o que a gente chama de coluna Prestes, tá bom? Essa coluna Prestes, gente, só para vocês terem uma ideia, ela vai acabar saindo, né, pelo interior aí do nosso Brasilzão. Vai até chegar na região aí do Nordeste também, tá? E eles sempre vão tentar fazer essa conscientização aí, tá? E que nem a gente consegue observar que após muitos anos de luta, né, a coluna Prestes aí, ela vendo que não tem como derrotar o governo, né, o governo central, esse governo republicano, que até então eles consideravam totalmente, vamos dizer assim, corrupto, eles mesmos vão acabar desistindo, tá? E vão se exilar em alguns países vizinhos aí. Então, alguns vão se exilar no Uruguai, na Argentina, tá? E grande parte desses revoltosos, desses rebeldes, eles acabam voltando novamente para o território brasileiro, mas durante o governo que a gente vai falar de Getúlio Vargas, tá bom, gente? A gente viu que, apesar de todas essas revoltas que estão ocorrendo, Arthur Bernardes ele vai acabar fazendo, né, uma reforma constitucional, ou seja, ele vai criar aí, né, uma reforma da Constituição de 1891, que era fazendo assim o seguinte, como ele tá vendo que tá tendo muitas brigas internas, muitos conflitos civis, ele vai acabar fortalecendo cada vez mais o poder central, ou seja, o poder do presidente. E isso, gente, vai trazer mais insatisfação ainda do setor civil. Tudo bem? Vamos então aqui, né, falar sobre o governo de Washington Luiz, né? A gente vai dizer que o Washington Luiz, ele vai ser, vamos dizer assim, o último presidente, né, a assumir o cargo durante esse período da República do Café com Leite, tá? Que nem a gente consegue observar, o governo dele vai ocorrer entre o ano de 1923 e 1930. Então, assim, ele já estava pegando a crise política, crise econômica, e, né, a gente vai dizer que o Brasil vai sofrer mais ainda, porque
Lá nos Estados Unidos vai ocorrer, né, a queda da Bolsa de Valores em 1929. E isso vai atingir muito o Brasil por um único motivo, né? Os estadunidenses, eles eram grandes compradores, né, do nosso café. E quando a gente acaba não tendo, né, vamos dizer assim, esse mercado consumidor, isso vai prejudicar muito a economia do Brasil. Enquanto a gente vê que o Brasil, ele tá numa crise econômica, o Washington Luiz, ele só pensava em fazer uma coisa, construir estradas, né? A gente sabe que o Brasil ainda era bastante agrário e ele tinha essa política, vamos dizer assim, bastante expansionista. E ele acreditava literalmente que uma forma de se desenvolver o Brasil era fazendo a construção de estradas. Até porque, se for parar para pensar no período histórico aqui, né, a gente já falamos sobre a Revolução Industrial, né, e estávamos num movimento que a gente vai dizer que seria o Fordismo. Então, vamos dizer assim, tá se tendo essa adesão muito grande, né, de compras desse movimento, vamos dizer assim, automobilístico, mas no Brasil não se tinha-se estradas. Então, ele vai acabar investindo muito nisso daí, né? A gente consegue observar que ao final do mandato dele, ele deveria indicar, né, para a presidência alguém representando o Partido Republicano Mineiro, né, que é a famosa política do café com leite. Só que ele acabou não fazendo isso daí. Ele indicou um paulista, né, chamado Júlio Prestes. Gente, quando ele indica, né, esse paulista, ele acaba rompendo a política do café com leite, até porque a gente sabe que ele, vamos dizer assim, fez uma quebra, né, nesse contrato. E aí, né, o que os mineiros vão acabar criando, né? Eles vão formar uma nova chapa eleitoral chamando Aliança Liberal, tá? A famosa AL. E só para vocês terem uma ideia, né, o PRM, que no caso seria o Partido Republicano Mineiro, eles vão conseguir a adesão do Rio Grande do Sul, tá? Que desde, né, que a gente vê aí de há muito tempo que o Rio Grande do Sul, ele sempre tá contra o governo central, e não só isso, acaba também tendo adesão da região do Norte e do Nordeste. E aí eles vão colocar, né, para ser candidato, né, a presidente e vice-presidente, Getúlio Vargas representando, né, vamos dizer aí a parte sul do Brasil, e João Pessoa sendo vice-presidente, né, nesse caso representando a região norte e nordeste do Brasil. Mas que, né, a gente consegue observar aí, quem acaba ganhando as eleições vai ser o Júlio Prestes. Isso traz uma insatisfação muito grande, né, para a população, que eles falam assim, mas nossa, engraçado, a Aliança Liberal, ela tinha uma dominância muito maior, e como foi que o paulista Júlio Prestes, ele acabou ganhando? E aí, sim, né, a gente começa a observar que vai ter um questionamento muito grande, literalmente, né, dessas eleições aí. Até então, a chapa aceitou, só que vai acabar ocorrendo um episódio muito forte aí na história, que vai ser o quê? O assassinato de João Pessoa, né? Então, assim, Getúlio Vargas e os militares vão se aproveitar desse episódio e vão começar a falar assim o seguinte, que foram os opositores, né, vamos dizer assim, da chapa, que mandaram matar João Pessoa como uma forma, vamos dizer assim, que nas próximas eleições eles não pudessem vir a vencer, né? Claro que hoje, né, ficou comprovado aí que João Pessoa ele foi assassinado, sim, né, mas pelo esposo da sua amante, tá? Então ele tinha um amante, essa amante era casada, e vamos dizer aí, em termos popularmente aí, né, brasileiro, o chifrudo, o corno, acabou, né, vamos dizer assim, descobrindo a traição e vai mandar matar João Pessoa, tá? Então, assim, eu acho muito engraçado, porque quando você chega lá na Paraíba, que hoje, né, esse nome João Pessoa é a capital lá da Paraíba, o pessoal lá, eles têm um pouco de vergonha quando conta esse caso, e até a cela do preso, né, o responsável por assassinar o João Pessoa, hoje meio que virou, vamos dizer assim, um pequeno museu, em que as pessoas vão lá, né, literalmente para fotografar e tirar um sarro, né, desse episódio da nossa história aí, que acabou sendo muito importante, que elevou, né, Getúlio Vargas à presidência. Então, assim, por conta do assassinato de João Pessoa, foi possível, né, a ascensão de Getúlio Vargas ao governo do Brasil. E aí, né, a gente diz que acabou ocorrendo a Revolução de 1930, né? Porque quando houve o assassinato de João Pessoa, que até então as pessoas não sabiam ainda, né, que ele tinha assassinado, vamos dizer, pelo chifrudo, né? Então, vamos dizer assim, o setor militar, ele vai se aproveitar, né, dessa, vamos dizer assim, dessa sensação do momento,
E literalmente eles vão acabar dando um golpe de estado, né? Até porque o Washington Luiz ele vai perder a adesão da militar. O Washington Luiz, como ele já estava no final do seu mandato e ele sabia que ele não poderia ser eleito, ele entrega o poder, né, tranquilamente. E no caso, Júlio Prestes, que tinha sido eleito, né, ele sim vai ser deposto do cargo e também ele não vai fazer qualquer tipo de resistência, até porque ele sabe que ele é uma grande minoria aí, né? E aí sim os militares vão acabar entregando o poder a Getúlio Vargas, né? Que nesse caso aí foi o grande opositor de Júlio Prestes. E aí, né, durante esse período em que o governo fica vago, né, o Brasil ele vai ser governado pela junta, né, pacificadora, que nada mais foi do que, né, os generais eles acabaram governando o Brasil, né, provisoriamente, até a posse de Getúlio Vargas, porque quando ocorreu a Revolução de 1930, que, né, a Revolução de 1930 nada mais foi a tomada desses militares, né, do poder do Brasil, Getúlio Vargas ele se encontrava na região do Rio Grande do Sul. Então, quando os militares eles dão esse golpe e entregam para Getúlio Vargas, eles ficam aguardando, né, a vida de Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E aí, quando Getúlio Vargas ele chega ao estado do Rio de Janeiro, ele acaba assumindo aí o governo e ninguém imaginaria, né, que esse cara ficaria 15 anos no poder, o que entrou para a história, né, como a Era Vargas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo para vocês, ok? Por favor, se gostou do vídeo, deixe um like, tá bom? Se inscrevam no canal, peço encarecidamente aí para vocês, para me dar essa força aí, tá? Para me incentivar cada vez mais a postar mais vídeo para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo falando sobre o período de Getúlio Vargas, que é muito bacana, bem interessante o governo dele, tá bom? Então, até a próxima, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau.